Queridos, a lição número 2 fala sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Eu gosto de olhar as palavras, olhar um pouco dos seus significados, seus sentidos, porque às vezes o tempo passa e algumas palavras vão mudando de significado, né? O Filipiano se chama de deflação das palavras. Algumas palavras expressam uma coisa e depois ela passa a expressar outra, totalmente diferente, nada a ver com aquele original que ela tinha, né? A palavra idiota nos tempos dos romanos era uma pessoa concentrada e conservadora, né? E uma palavra muito curiosa que tinha um sentido... muito curiosa que ela tinha um sentido lá nos tempos de Roma, a história percorre tudo, e ela ressurge com exatamente o mesmo sentido que era a palavra delenda, que quando na época de Cartago, eles falavam assim, e havia essa expressão entre os romanos, delenda est Cartago, delete, elimine, destrua Cartago. Essa palavra percorre o planeta, né, e tudo, chega em Portugal e vira indelével, né, aquilo que não se pode apagar. Vem a tecnologia, vem o nosso querido delete, né? O tio delete, o mesmo sentido que ela tinha lá atrás. Então é uma palavra bem curiosa, eu gosto dessa viagem no tempo nessa palavra. Daí a importância da gente olhar para as palavras e ver seu sentido. Por exemplo, a palavra doutrina, que é a palavra logo no tema dessa lição aqui, por exemplo, doutrina, não é uma palavra evangélica, né? A palavra doutrina é uma palavra que quer dizer ensino ou instrução ou explicação de algo, né? Então, temos nas faculdades, quem faz direito tem ali a Constituição, né? Tudo, o famoso vade-mecum, né? Tem o doutrinador explicando, aplicando aquela lei ali, né? Então, doutrina é isso, tanto que a Bíblia também fala sobre a doutrina de demônios. É doutrina também, né? Alguém vai, essa igreja não tem doutrina? Tem sim, todas têm. Não sabia de quem é a doutrina que estão ensinando aí, mas que tem doutrina. Mas que tem doutrina, tem. Não tem igreja sem doutrina. Fez lembrar um acontecimento que um pastor me contou, que ele foi pregar numa igreja e quando chegou lá ninguém usava vermelho. Olha. Daí parece que ele estava com uma gravata vermelha, se eu não me engano. Sei que pediram para ele tirar, alguma coisa assim. Sei que havia um problema com parte da roupa vermelha. Aí foi investigar o porquê. Diz que um dia uma pessoa ficou possessa de demônios e o demônio disse que não sairia porque o pastor estava com a gravata vermelha e o vermelho era dele. Então a igreja começou a seguir uma doutrina dada pelo demônio. Olha só, mentiroso, enganador. Que coisa. Começou a deixar proibir o povo de usar vermelho por causa de uma doutrina demoníaca, de um sopro que um endemoniado... E é uma doutrina. Falou, é uma doutrina, é um ensino, né? E enganador. E é uma confusão também entre doutrina e costume, né? Exato. Também exato. Os assembleianos, não me leve a mal, é com tristeza que eu falo isso, mas como tem assembleianos que misturam, né, doutrina com costume, né? Porque o costume ele é regional, ele é local, e doutrina ela é universal e imutável, né? O que é pecado aqui no Brasil, o cara não vai lá no Japão, um homem casado aqui, vai no Japão, arruma uma outra mulher lá, não sabia que aqui era pecado, aqui também isso é doutrina. É doutrina. Isso é errado também, porque é doutrina. O que é pecado lá é pecado aqui. Então, queridos, logo de cara na lição 2, deixa bem claro para sua classe e para você também entender a palavra doutrina. Essa palavra é uma palavra muito linda, fantástica, muito própria aqui no nosso meio, mas é importante também saber o que ela significa. Aí, a outra palavra importante que aparece aqui também, importante frisá-la, ela vai nos introduzindo aí nessa lição 2, é a palavra pecado. Naturalmente, pecado. E cadê o pecado, não, gente? Parece que o pecado não tem mais, não, pecado. Ficou suave, né? Ficou suave o pecado. Não tem nem pregação, não tem mais, né? Assim, né? Estudo. Imagina dar um estudo sobre pecado. Ninguém vai querer ir, Ninguém vai querer ir, né? Pecado. De prosperidade, eles querem, todo mundo. Beleza, né? E tal, né? Mas não é um tema tão recorrente, né, no meio evangélico, e ele era tão recorrente nas falas de Jesus, né? É verdade. O pecado. É verdade. Ele falava muito sobre pecado, não tenho acesso a estatísticas, Ubener, sobre quantas vezes Jesus falou sobre pecado, mas foram muitas vezes. Que ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, isso eu já sei.
Então, ou seja, Jesus estava sempre falando sobre o pecado, né? O que vem a ser pecado também, né, queridos? O que é o pecado? E aí o comentarista, ele vai nos explicar o que é pecado. O que é pecado, professor Gilberto? O que é o pecado? Muito bem, é um ponto muito interessante, que dentro do contexto da lição a gente vai aprender, né, a abordagem etimológica do pecado, diz respeito a errar o alvo. Mas que alvo é esse, né? Errar o alvo. O alvo que se propõe é a perfeição divina, aquilo que é o requisito estabelecido por Deus. Porque Deus, como criador do universo, ele tem a prerrogativa de falar, eu estabeleci como as coisas funcionam, e ele tem o direito de cobrar que aquele funcionamento, essa regra seja cumprida. Afinal, a casa é dele, né? Todo o universo é dele. E ele estabelece aquilo que é o correto. Quando a gente quebra alguma dessas leis ou desses princípios, a gente está errando o alvo. Então, você pode errar o alvo pouco ou pode errar muito, mas se você errou o ponto central do alvo, é um erro. Sim. Então, o pecado, nos termos de 1 João 3 e 4, o pecado é a transgressão da lei, ou a quebra de algum princípio, a quebra da lei de Deus. E aí, Elbina, quer acrescentar alguma coisa em cima desse assunto? Eu acredito que o comentarista da lição ele deixou bem claro, né? Colocou o termo em hebraico, né? Chata, e colocou o termo também em grego, que é amártia, né? Tanto é que é uma matéria teológica, a martiologia, né? Um estudo sobre o pecado. E é isso, é erro moral, errar o alvo. Tanto é que quando Deus ele fez o homem, a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 7, verso 29, que Deus fez o homem justo, né? Mas eles buscaram muitas intrigas ou muitas astúcias, né? Diz outras traduções. Isso conclui que Deus fez o homem bom, como está escrito em Gênesis, mas ele procurou outros caminhos, né? Aí já entra a parte do livre-arbítrio, né? Ele teve o livre-arbítrio, comeu a fruta, a Eva também, e assim originou o pecado na terra. Fantástico. Jesus, em Mateus 5,48, ele passa de novo a régua, né? Fala, sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ele estabelece novamente ali com clareza qual é o nível, qual é o requisito, né? E isso vai acabar sendo evidenciado depois, a nossa incapacidade de chegar nesse nivelamento. Só 2 homens que chegou à perfeição, né? Essa é boa, hein? Vamos lá. Enoque e Elias foi arrebatado. Enoque e Elias. Diz os estudiosos que ele chegou à perfeição. Lógico que nós tem aquele pontinho que ele ainda tem a natureza adâmica, né? A natureza do pecado. Mas para eles serem levados ao céu, eles chegaram à perfeição. Perfeito não foram, né? Nós sabemos isso. Até porque o Elias entra na caverna lá e deu uma crise de estrelismo nele ali, não é? Só eu fiquei, só eu sou crente, só eu prego, só eu que oro, né? Igual a nossa mãe lá em casa, né? Só eu que arrumo essa casa, só eu que lavo essa louça. Ai, Jesus. Então, mas sim, esses homens tornaram. E o Sproul, num dos seus livros, chamado Razão para Crer, ele conta uma história interessante, porque ele explica, ele fala na sua aula para a professora que só Jesus era o caminho da salvação do homem. Só Jesus era o caminho. A professora fala para o Sproul assim, viu, mas Deus não quer salvar o homem? Quer? Quer, ele respondendo. Não, mas se Deus é amor, se Deus quer tanto salvar o homem, eu pergunto para você, por que Deus dá ao homem só uma opção de salvação? A professora pergunta para ele, se Deus quer salvar, o homem está perdido, por que Deus dá só uma opção para ele? Podia dar mais opções, por que Deus dá só uma opção? E ele fica sem resposta para essa pergunta dela, ele conta isso no seu livro, né? Daí ele passa, vai estudar, vai meditar, vai orar, e ele volta, alguns dias depois, com a resposta para a professora. Ele fala assim, professora, é o seguinte, suponhamos, né, que Deus tivesse criado o homem perfeito no jardim e tal. Aí o homem deliberadamente se rebeliasse contra Deus. Aí Deus vai lá, faz uma nova aliança, regime patriarcal, né? O homem vai de novo, rebelia contra o Senhor. Aí vem a lei de Abraão, uma rebelia contra o Senhor. Vem a lei de Moisés e tal. E Deus vai indo. Aí vem a questão de Jesus, o homem de novo
Ele falou assim, professor, a questão não é por que Deus ama tanto o homem e assim ele dá só uma opção. A questão é, por que Deus, apesar de tudo que o homem faz para ele, Deus ainda assim dá ao homem uma opção de salvação. Porque a palavra deliberadamente que ele falava, e ela cai aqui, quero errar o alvo, mas o errar porque quer errar. Não fiz porque eu não quis. Ah, foi sem querer. Né? Eu sei que... E nesse esse deliberadamente, esse tal, tá a alma, né? A psique, né? Ou seja, a consciência do homem está ali na sua alma, né? E no seu espírito, mas na alma em especial, porque ali é a sede das emoções. E Jesus falava sobre isso, né? Não tem mais o homem que pode ferir o corpo, mas não pode ferir a alma. Se é para temer, tem medo de Deus, porque ele pode lançar a alma e o corpo no inferno. Ou seja, no inferno, quem vai estar lá vai saber por que está lá. Exato. E acho que essa é a parte pior, né, daquela situação eterna, futura. Né? Porque você está lá, sabe que tá, sabe o que fez. Meu Deus, porque foi uma coisa deliberada. O Severino Pedro da Silva, né, eu trouxe até o livro aqui, A Doutrina do Pecado. Muito bom esse livro, muito bom. Ele fala que o mal nasce dentro do coração do homem. Por isso que o homem está nesse lado pecaminoso, porque existe a concupiscência da carne que é dentro do coração. Então o coração impulsiona o homem a pecar. Por isso que a Bíblia fala, né, em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois depende de toda a sua vida. Então o coração do homem, ele é guarda muita coisa ali, né? Todo cuidado ali. Então, essa é a importância. Um destaque especial aqui, então, para a palavra pecado, a natureza pecaminosa, a universalidade do pecado. E sabe o que é interessante? Nessa lição, eu também acho isso bem interessante. Entra livre-arbítrio aqui, Ubner, no ponto 2 da lição. Fala da questão do livre-arbítrio. Né, que alguns irmãos não creem que se tenha e tal, né? Enfim, mas nós não temos problema com isso, mas alguns irmãos têm. O homem dotado de livre-arbítrio, ele faz porque ele quer fazer. Ele escolhe fazer, né? É uma atitude deliberada dele. Um texto que cabe aqui, professor Samuel, Manda. É o texto de Hebreus 10:26, né? Olha isso que interessante. Aqui o escritor está falando sobre a importância da aliança da lei e depois da sublimidade da aliança de Cristo. Ele chega a falar sobre a importância dos atos deliberados, né? Fala no capítulo 10, versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Olha, e é interessante também, ainda sobre o pecado, a gente lembrar que nem tudo é pecado, né? Eu lembro de uma vez, alguém desafiava um entendido da palavra, falou assim, mas mostra na Bíblia que isso aqui é pecado. E não tinha aquele comportamento explícito na Bíblia, então não tinha como dizer, isso aqui é pecado, está escrito aqui que é pecado. Mas tem um texto de Hebreus que eu acho ele bem interessante, porque ele fala assim, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e a testemunha quer dizer uma multidão densa, né? É o sentido da palavra testemunha ali. Ele fala assim, deixemos todo o pecado e o embaraço. Tem coisa que não é pecado. Não é pecado. Mas pode virar um embaraço. Não é mesmo? Atrasa a caminhada. Atrasa. É pecado assistir um filme no cinema? É pecado? Mas ir no cinema no dia do culto do domingo à noite? Não viram? Tá ficando mais pesado aí, né? Fica mais pesado? Assistir um filme mais pesado. No dia do culto, né? Não é pecado, mas você vai no dia do culto de ensino, você vai lá, tá? Então, é pecado. Tem uma pesquisa que o brasileiro, ele gasta, em média, 5 horas por dia assistindo séries, filmes, Netflix, streaming. E diz que quando você fizer 65 anos, você vai perder 13 anos da sua vida só assistindo filme. Uau, 13 Perde, anos, hein? Imagine.
que você fez? Aí no leito de morte, ai meu Deus, me dá mais um tempo. Você jogou fora. 13 anos. Fora. Quer mais o quê? Você quer assistir mais filme, é isso? Você quer assistir mais filme. Não tem nada pra fazer. Então, é importante essa distinção, né? Pecado e embaraço. Fantástico. E tem... Uma coisa interessante que o autor também lhe propõe é que essa definição do pecado de hamartia não é apenas errar um alvo, mas ter o alvo errado, mesmo que você acerte ele, também é pecado. Porque a gente pode propor um novo alvo e conscientizar aqueles que o visualizam como se fosse o alvo correto, e aqueles que acertarem o alvo também estarão errando, porque não é o alvo adequado. Sim. Né? O alvo adequado é aquele que o Criador propôs, e não aquilo que muitas teologias furadas e contraditórias propõem. É interessante, né? Ó, antes de entrar nessa parte, a gente aqui falou do livre-arbítrio, porque é uma coisa muito louca mesmo, com todo cuidado com a palavra, em Deus, o sentido do livre-arbítrio. É complicado, porque Deus é Deus. Deus é quem Ele é, na sua essência, na sua eternidade, seja passada, seja futura. Deus é supremo, sabe de tudo e todas as coisas. Então, dificilmente alguém com tanto poder dá tanta liberdade. Né? É difícil. Quando a gente tem poder, a gente não quer dar liberdade para ninguém. Com o poder, você quer cortar. Você quer podar, você quer tirar a liberdade do outro, porque você tem o poder na mão. Por que você vai dar liberdade se você tem o poder na sua mão? Então, não combina com a natureza humana, a liberdade e o poder. Quem tem poder não quer dar liberdade para o outro. A gente vê como é que é as coisas hoje em dia, né? Isso não pode falar, isso aqui pode falar, isso aqui pode, isso não pode. Então, tudo isso. E tem um filme chamado O Todo-Poderoso. É um filme muito pedagógico aquele, porque o Jim Carrey e o Morgan Freeman, que são os atores principais naquele filme, o Morgan Freeman faz o papel de Deus, né? E o Jim Carrey, né, o personagem, ele quer fazer a mulher que ele gosta, se apaixonar por ele. E faz de tudo, né? Ele faz a lua chegar mais perto. Ele faz a lua chegar mais perto. Ele faz, enfim, faz de tudo pra que ela goste Causa dele. transtorno no mundo inteiro, né? Porque ele alega no começo do filme que é muito fácil ser Deus. Você tem todo o poder. Você faz o que você quiser, então é muito fácil ser Deus, né? É isso que ele alega, né? Aí Deus, nessa ficção, né, troca de papel com ele e fala, olha, então eu vou deixar meus poderes com você. Você só não pode fazer uma coisa. Você não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas. Então, isso é interessante. E quando o filme vai concluindo, spoiler porque vocês já vão... Esse filme é muito repetido, não tem importância eu contar aqui. Ele faz uma questão interessante e filosófica para Deus, porque o personagem pergunta pro Deus do filme, fala assim, tá, mas... Porque a mulher não gosta dele, nem com todo o poder que ele tinha, né? Não se apaixona por ele. Aí ela fala assim... Ele pergunta para o Deus, né? Fala assim, tá, mas como é que eu faço ela me amar sem interferir no livre-arbítrio dela? Aí Deus responde, você viu como não é fácil? Né? Então, e não é isso, como pode, a gente ama a Deus, né? Que bom, puxa, como a gente ama a Deus, mas ninguém é obrigado a isso. Né? Então, o que nos amarra aqui, por exemplo, a essa hora da noite que estamos aqui? Palavra de Deus, temos nossas preocupações, trabalho, família e tudo. E estamos aqui por quê? Porque a gente ama a Deus, ama a palavra de Deus, né? Lembrou o que Paulo disse, né? O amor de Cristo nos constrange. Ele prova seu amor para conosco, enviando Jesus para morrer por nós, sendo nós pecadores, né? É isso que é impressionante em Deus, né? Deus nos dá essa liberdade, né? Que muitos não acreditam que ela exista. E eu compreendo a não compreensão deles. Porque eu também acho um absurdo. Mas é assim que a Bíblia diz. Diz também lá, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Com certeza. Então não nos faltam os fundamentos bíblicos para crer que Deus dá ao homem a liberdade. Né? Isso a gente sempre... E um aspecto sobrenatural dessa liberdade, Jesus falou, quem quiser seguir essa doutrina, entenderá que ela é de Deus. Quem vê do lado de fora não consegue compreender.
Sim, e parece loucura. sim. Né? Por isso que fala, para aqueles que se perdem parece loucura, mas para os que são salvos é o poder de Deus. É né? poder de Deus. Então é E a gente não vai conseguir fantástico. explicar, detalhar, esmiuçar toda essa grandeza, porque se Deus fosse explicável, não seria Deus, Não né? seria Deus. Mas o pessoal tira sarro, critica, eu vi muita gente criticando o hino que falava ninguém explica a Deus. Eu vi muito teólogo aí. Como assim ninguém explica a Deus? Não, ninguém explica a Deus, mano. Eu não sei. Eu também creio assim, que ninguém explica a Deus, né? Claro que a Bíblia, mas é a Bíblia. Sim. Mas você acha, irmãos? Vocês acham? Que aqui na Bíblia, aqui ó, está tudo sobre Deus? Não, Aqui está aquilo que a gente, cabeçudo, ia ter condição de absorver. E ainda assim, a gente cria problema ainda, né? E a própria Bíblia faz referência de que toda a natureza, tudo que de Deus se pode conhecer, claramente pode ser visto nas coisas que foram criadas. Sim. Então, há uma leitura adicional que não contradiz, porque é da mesma essência, do mesmo autor, mas, tipo assim, quebraria o atributo da infinitude, não tem como, né? Se foi Davi quem disse, né? Tal conhecimento é maravilhosíssimo demais para mim, tão alto que eu não posso atingir. Não posso atingir. Mas tem gente que já atingiu, né? Já tá quase ali. É quase a quarta pessoa da Trindade já. Havia né? até o versículo aqui de Romanos aqui que você citou. Ele diz assim, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, não tem desculpa, Não tem Bené? desculpa. Não tem. Mas eu não sabia. Não tem desculpa. Não tem desculpa. É interessante. Sproul, naquele mesmo livro, Razão para Crer, recomendo, queridos, esse livro, perguntas mais doidas lá, e ele responde um jeitinho assim, como fosse a classe de criança da nossa igreja, né? E a gente entende. Ele fala sobre isso. Como que Deus vai salvar aqueles que nunca ouviram falar disso, naqueles rincões, aquelas tribos indígenas e tal. Mas há um sentimento dentro do homem, assim, que façam que, de algum modo, ele se incline, né, a um poder superior, né, ao próprio Deus. O homem é religioso, né? Até o ateu, ele é religioso. Sim. Ele adora também. E tem que ter fé, não? Para ser ateu, né? Tem que ter muita fé. Porque Deus teria que existir mesmo para ele ser ateu. Para ele não crer. Então, o ateu é complicado. Fantástico. Eu até... E muitos que levaram o ateísmo, assim, para ser ateu, para estudar, para fundamentar o ateísmo deles, acabaram se convertendo à fé cristã, né? Exato. O Augusto Cury foi isso, né? Augusto Cury, É. C.S. Lewis. Ateus. Né? Ateus convictos, né? E sabe o que eu achei interessante também nessa lição aqui, nessa lição de número 2? É porque é o seguinte, a gente sempre ouvia falar, Gil e querido Rubner, que em teologia, teologia, fazer teologia, ele fez teologia. Hoje em dia, é interessante, né? Nós temos uma Constituição no Brasil, uma lei, né? De 88, né? Uma lei, e 11 cabeças no Supremo, né? Cada um que lê este santo livro da nossa Constituição entende uma coisa. Um lê e fala assim, não, tá preso, tá condenado, isso aqui não pode mais. O outro vem, lê a mesma lei e fala, não, condenado não, tá solto. Tá solto. Não tem problema aqui não. Se quiser ser presidente, pode também. Não tem problema. Eu quero chamar a atenção para a gente ver como que uma Constituição com 11 cabeças diferentes, pensando e interpretando a nossa lei. E a gente aqui embaixo, quando vocês se decidirem, vocês me avisem, por favor, né? E da mesma forma, a teologia só falava em teologia. Hoje não, professor Gilberto. Hoje tem a teologia negra, tem a teologia LGBT, tem a teologia do pecado social, tem a teologia da libertação. É teologia para todo mundo.
Quem quiser teologia, hein, pode escolher aí. Opa, teologia chegando aí. Quanto você quer, pode levar. Senhora, gostei do seu cabelo, pode levar. Tem teologia. Se quiser uma teologia nova, faz no chat GPT. Não gostar dessa, faço uma agora pra você aqui. Não, então. Aquele dizendo, daqui uns dias a inteligência artificial vai reescrever a Bíblia, né? E qual é a etimologia, né, da palavra teologia, né? Qual que é a etimologia da palavra teologia? Sim. É o estudo de Deus. De Deus. Né? Aí que nós vemos aí que é o Deus de cada um. Cada um agora. Cada um tem um Deus. E não seria aquela. Uma planta é um Deus, um animal é um Deus. Aquela palavra que diz que nos últimos dias as pessoas iam acabar. Poderíamos até contextualizar, dizendo que as pessoas acumulariam teologias segundo suas próprias concupiscências. É praticamente isso, né? São doutores. Resumindo tudo, isso aí é isso. Essa palavra-chave. Eu sou Otávio, então eu quero essa teologia aqui. Fantástico. E o texto ainda fala, amontou Arão para si doutor. Não é um, não é dois, amontou Arão para si doutores. Eu quero a teologia negra e quero a teologia da libertação. Eu quero os dois. E, gente, que loucura. Então, são várias teologias hoje, Vocês imaginem, o pastor Antônio Gilberto tinha uma frase que ele falava, essa eu ouvi ele falar ao vivo, então ele falava bem assim, na voz dele, hein, abre aspas, tem muita gente fazendo teologia sem Bíblia, vocês vão ver no que é que isso vai dar. Exatamente. É muita teologia e pouca Bíblia. Pouca Bíblia. Quiçá até nenhuma Bíblia. Fantástico. É muita teologia. Teologia para lá, para cá e Bíblia. Uma vez eu estava na sede e o pastor Eude Martins estava lançando pela editora Vida uma Bíblia de estudo. Acho que era Thompson. E ela era uma Bíblia que vinha... estudos, cadeias sistemáticas, tudo. E daí ele... esboços de mensagens, pregações, tudo. Aí alguém chegou para o pastor Eude Martins, que ele era diretor. Não, faz muito tempo que eu não ouço falar dele. E fala assim, pastor, agora ficou fácil pregar, né? Agora é fácil pregar, porque tem tudo aqui. Tá o tema, talvez, agora tá fácil pregar. Agora ficou fácil pregar. O pastor Eude olhou para aquele irmão e falou assim, pois é, irmãos, agora temos mais tempo para orar. Aí pronto. Boa. Então agora temos mais tempo para orar. Que coisa, é muita teologia, viu? Muito. Vale até comentar, né, o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2. Você deu uma comentada aí, eu vou citar aqui na versão VFL, diz assim, contudo, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo de Israel, também haverá entre vocês falsos mestres. Eles se intrometerão entre vocês com doutrinas destruidoras e chegarão até a negar o mestre que comprou a liberdade deles. Agindo assim, eles farão com que uma repentina destruição caia sobre si mesmos. Muitas pessoas seguirão as suas práticas imorais e, por causa deles, o caminho verdadeiro será difamado. Também movido pela avareza, esses falsos mestres explorarão a vocês, contando-lhes coisas que eles mesmos inventaram. O julgamento contra eles foi determinado há muito tempo atrás e eles não escaparão daquele que vai destruí-los. Explorarão. Eles vão explorar você. Na versão Almeida diz, farão de vós comércio. Olha, arranca. Compra aqui, leva exato. aqui e tal. Quem dá a simonia. A simonia, que é a comercialização das coisas sagradas, né? Que veio por causa do Simão de novo. O Simão conseguiu dar uma nova etimologia, porque ele quis comprar, né? As coisas. Então, simonia, pelo dicionário, é isso. É comercializar as coisas sagradas. Então, veja, explorar. Então, quando já é uma marca, então, né? Identificar um falso mestre. Ele gosta de explorar. Interessante que eles acrescentam, né? Teologia moderna. Né? Sim. Agora eles estão usando moderno. Daqui para frente, alguns anos, o que eles vão usar? Teologia futurista? Ultra mega. Blaster. Moderna, sei lá. E vão criando, né? Novas denominações que nada mais são do que fruto desses devaneios. Teologia aí. de Deus 2.0. Não teve esses tempos atrás no Fantástico. Foi a reportagem do Só Fantástico, Deus, motivo de chocarrice, assim, de muita gente que não gostam do povo evangélico. E naquela reportagem, o pastor daquela igreja simplesmente convenceu um cara lá na igreja dele lá, convenceu a que o cara
deixasse ele ter relações sexuais com a mulher dele, e com base bíblica. Ele leu lá em Oséias, falou, não, tá aqui, pega a mulher do teu amigo e adultera com ela. Ele leu assim. Eu me lembro desse... Foi horrível. Desse evento jornalístico aí, né? Então, e daí o repórter fala do pastor, não é ter tua mulher adúltera, tem um acento aqui, pastor. Olha que é isso, irmão. O cara já estava desviado, já queria fazer e ficou tentando achar na Bíblia um fundamento para tentar justificar aquilo que ele já estava determinado a fazer. Então, queridos, quanta teologia, é muita teologia. E professor Samuel, esse erro, né? Eu lembro até desse caso aí que ficou icônico na mídia, que não chega... É mais basilar do que um erro doutrinário, teológico. Era uma questão de linguística, língua portuguesa, né? Leu errado, entendeu errado e praticou, justificou através desse erro a prática dele. Acho que isso é só uma ressalva para todos os professores, os alunos, que a gente precisa ter esse cuidado para degustar a palavra, entender o que o texto está dizendo, na sua simples expressão. E depois aprofundar no que ele quer dizer, né? Aqueles 4 níveis de leitura, né? O que as palavras que compõem o texto significam, o que aquele texto quer dizer, o que o texto pretende informar a partir daquilo e qual é a aplicação daquele texto na minha vida. Então, os 4 níveis da leitura, né? A gente, às vezes, não tem esse cuidado para compreender. Eu acredito que pessoas que é formado em letras, assim como você, né, pastor Samuel, olha pessoas errando a letra, assim, ou a leitura, fica meio pasmado, assim. E às vezes tem medo de ler perto da gente, né? Tem, com certeza. Eu já comecei agora, vamos falar errado. Vocês não se imaginam quanto a gente tá tremendo aqui, ó. A gente tá aqui, ó, só assim, ó, tremendo aqui. Então, gente, mas é muito assim, tem um texto, me parece que é em Tiago, que diz que tudo é puro aos puros. Ou seja, o cara já tá, não tá nem na carne, mas já tá no tutano. Então ele quer o pecado, ele tá cobiçando aquela mulher já faz tempo, e ele achou uma brechinha ali. Então, ele já é impuro, então ele já lê com impureza. Né? Então, tudo é puro aos impuros. Então, o cara já é impuro, ele acha na Bíblia argumento para fazer o que ele quer fazer de errado. Impressionante. E aí acaba que ocorre a normatização do pecado. Agora fica tranquilo. Gente, eu lembro, a gente que nasceu... Você nasceu lá cristão, Gilberto? Eu não. Aceitou Jesus com que tempo? Com 6 anos para 7 eu fiquei cego. Minha irmã furou meu olho com um garfo. Meu Deus. Aí meu pai, ele era um homem que se achava bom, ele achava assim, eu não fumo, não bebo, não roubo, sou um pai de família, então tô bem aqui, né? Aí um dia, foi em 1989, minha irmã tava fritando um ovo assim, era um bolinho, sei lá, e minha irmã, Raquel, e ela perguntou se nós queríamos, eu fui pra perto dela, e eu, adulto, sou baixinho, imagina, criança, né? Ela tirou o garfo da frigideira e quando ela virou, entrou por baixo da pálpebra do meu olho direito, queimou o olho e entrou cortando a córnea. Naquela hora, meu pai desabou, eu era o único filho homem dele, ele puxa, ele só lembra assim, ele lançando a mesa, vindo pra perto de mim, ele puxou meu bracinho e deu um grito assim, Deus, ajuda esse menino. Até aí ele pensava tipo que Deus estava lá no reino celestial, tinha dado corda no planeta Terra e tava tudo rodando, entendeu? Que Deus nem se importava particularmente. Aí eu fui pro hospital com ele naquela noite, foi constatado que eu havia perdido 97% da visão do olho direito. Olha. E fui encaminhado para um especialista no dia posterior. 7 horas da manhã, no dia imediatamente posterior, a gente estava no especialista, eu estava com um tampão. O especialista pegou o encaminhamento, colocou eu numa banquetinha, colocou um holofote, foi tirando aquele tampão com muito cuidado. Uhum. E quando ele terminou de tirar o tampão, ele ficou surpreso, olhava para mim, para a carta, para o meu pai, sem saber o que estava acontecendo. Daí ele falou, seu Dimas, pelo que o senhor disse, o que está aqui nessa carta de encaminhamento, aconteceu um milagre, nem marca tem no olho do seu filho. Só. Naquele dia, meu pai creu que Deus ouve pessoas particularmente e opera. Que testemunho maravilhoso, Gil. Que Deus muito edificante. Deus abriu a mente do meu pai para entender que Deus está próximo, que Deus não está distante. Ali, perto dele. Entendeu? Ele não percebia. Ele não percebeu. Muito enriquecedor esse testemunho que eu não conhecia. Mas então a gente, que desde criança na igreja, a gente tinha nos cultos de Santa Ceia um momento de confissão. As pessoas às vezes faziam alguma coisa errada, tal, daí ia lá pra frente, cabisbaixo, assim, tudo. Parava, o pastor falava, irmão fulano quer pedir perdão pra igreja. A pessoa olhava, pedia perdão, né?
pedia perdão ali, tudo. Beleza. Hoje, assim, a lição fala da normalização. Né? Parece que não tem, ninguém mais peca. Ninguém é mais... interessante, né? Você vai notando assim, ó, naquela época eles pediam perdão e confessavam o seu pecado. Aí foi passando os anos, eles só pediam perdão, sem não confessar. podia confessar mais. Hoje em dia nem perdão pede mais. Fica do jeito que tá. E alguns aplicam a sua autopenitência. Aí eu fiz errado, deixa eu ver. Vou ficar uns 2 meses sem tomar a Santa Ceia. Quando o texto é exatamente o oposto, né? Examine-se, pois, o homem. Tipo assim, se põe em reflexão. E assim coma, né? Tipo assim, preste atenção, se conserte, se arrependa e participe, né? Ele cria a própria... E isso passa por uma questão muito sensível, né? Porque esse comportamento das pessoas passa também por um outro assunto, que não é objeto aqui, mas é muito salutar também trazer, que é a credibilidade da pessoa a quem eu vou me confessar. Com certeza. Às vezes, eu não confio na pessoa que está ali com o título de pastor. Só que e eu prefiro me... diz o Tiago, né? Tiago, capítulo 5, verso 16, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Então, a parte confessional gera uma cura interior. Sim. E se não confessar, vai confessar pra quem? A Bíblia fala, confessar uns aos outros, tá rasgando? Exato. E falando de pecado, é uma coisa interessante assim, que o perdão, ele é imediato a partir do momento em que uma pessoa confessa e deixa, né? Quem confessa e deixa a Deus, né? Alcança a misericórdia. Mas muitas vezes a cura emocional, o processo de restauração, da aceitação pessoal, né? A cura emocional, ela advém do processo de confissão, de compartilhamento, de oração. É fantástico isso, né? Quem perdoa é Deus, mas através desse processo de compartilhamento das nossas necessidades. Sim. E uma ressalva boa, o apóstolo Paulo fala, né? Não tem ninguém dentre vós espiritual para resolver as vossas causas. Sim. É o mesmo critério que ele fala sobre aqueles que processavam uns aos outros em Coríntios, né? É o mesmo critério para tem alguém espiritual? Você vai lá e confessa com essa pessoa e ela vai te dar amparo, né? O povo estava meio assim receoso em falar com alguém que estava lá? Então, o bispo que estava na igreja? E tinha, ia pro tribunal. Pra ele, tinha um processando o outro ali, não. Era processo ali, advogado ali. Exato. Sentava. Imagina a hora de partir o pão, então. O processo tá lá. O oficial vai chegar na sua casa. Você trate de atender. Coloca o endereço certo lá. Meu Deus do céu. Então, aqui vem a normalização. Tipo, como fosse normal. É o hábito, né? Costuma, né? Um pecado de estimação que alguém fala, né? Acaba virando um hábito, é costume e tal. E normalização. Isso é uma coisa pra gente tomar muito cuidado, né, queridos? A normalização do pecado. Queridos, eu acho que a gente pode dar um passo adiante e irmos para a lição 3. Podemos. Eu gostaria de só fazer uma Por favor, consideração fique à sobre vontade. ainda essa questão da deturpação da doutrina do Sim. pecado, né? Porque assim, a essência da lição 2 é que a partir do momento que aquilo que é pecado deixa de ser considerado pecado, tudo a partir daquilo desanda, né? E o interessante, assim, uma das tentativas, né, dessas novas teologias é de tirar do homem o pecado original. Né? Quer tirar do homem a existência do pecado original e impor que o pecado, na verdade, é também uma construção social. Que é o ambiente opressor que gera no homem a maldade. O homem é bom na sua essência. essência. O homem é bom na essência. Quando a Bíblia vai dizer o contrário, né? Em Romanos 5,12 fala que por um homem entrou o pecado no mundo e por esse ato de introdução do pecado, né, a morte passou para todos os homens e por isso, por causa dessa morte que foi transferida de Adão para toda a raça, todos pecaram. Então não é que a ação pecaminosa ela traz o pecado estrutural. Ao contrário, o pecado estrutural, que já está dentro da natureza humana, é que gera a pecaminosidade. É que você até comentou um dia, eu achei muito fantástico. Você vê aquelas crianças todas bonitinhas no berçário. É questão de tempo, né? É questão de tempo. Logo, logo vai se manifestar a verdadeira essência, né? E a única forma de transformação dessa essência da pecaminosidade, que a gente vai chamar de velha natureza, é a regeneração causada pelo Espírito Santo e pela palavra. Sim. Não tem outro caminho. É isso mesmo.